Vamos lá, pessoal, vamos voltar aos nossos estudos aqui sobre improbidade administrativa. Nós estamos aqui dentro do módulo 7, tratando do procedimento sancionatório de improbidade. Procedimento este que tem duas fases, né? A fase investigatória e a fase judicial. Passando aqui uma visão genérica, assim, bem rápida, como é que são essas fases? Em regra, o agente público ele é suspeito de um ato de improbidade administrativa, né? Ele é suspeito de enriquecer de forma ilícita, de causar dano ao erário ou de violar princípio administrativo. Se ele é suspeito, começa aqui, uma investigação. Essa investigação, ela pode acontecer no âmbito da própria administração ou do Ministério Público. Quando ela acontece no âmbito da própria administração, geralmente isso aqui acontece dentro de um PAD. O que é PAD mesmo? Procedimento ou processo administrativo disciplinar. Legal? Perfeito. E aí, isso aqui também pode acontecer no Ministério Público. Quando acontece no Ministério Público, isso aqui acontece no âmbito de um inquérito civil público, o ICP. Então aqui, o servidor é suspeito de ter praticado improbidade administrativa. Começa uma investigação, né, para saber se ele praticou mesmo a improbidade administrativa. Ou seja, essa investigação tem por objetivo reunir, né, indícios de autoria, né, confirmar quem fez, como fez, e a materialidade, né, o famoso como fez. Então, a investigação, igualzinho no processo penal, ela tem por objetivo de reunir indícios de autoria e indícios de materialidade, quem fez, como fez. Tá? Essa investigação acontece no âmbito da própria administração pública, dentro, né, de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, ou dentro, né, do Ministério Público, dentro, né, de um inquérito civil público. Então, na administração é o PAD, o procedimento administrativo disciplinar, e no MP é o inquérito civil público. Tá? Se nessa investigação, sim, né, se confirmar que o agente público praticou improbidade, né, se reunir, né, contra eles indício de autoria e materialidade, contra ele, né, indício de autoria e materialidade, aí aqui, começa o processo judicial. Professor, o que seria o processo judicial? A famosa ação de improbidade administrativa. Essa ação de improbidade administrativa visa, né, dentro de um devido processo legal contraditório e ampla defesa, punir, obviamente, se a culpa do servidor ficar comprovada, punir o servidor por ato de improbidade administrativa. Punir, né, o agente público por ato de improbidade administrativa. O que nós vamos estudar? Né? Nós vamos dar uma olhada na fase de investigação e vamos dar uma olhada, né, no processo judicial. Perfeito? É isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então vamos lá. Processo administrativo, né? Ou seja, o processo administrativo de improbidade. Professor, esse processo administrativo de improbidade é a famosa etapa de investigação. É a famosa etapa de investigação. Vamos lá? Qualquer pessoa, artigo 14, né? É o 14 ou o 15? Na verdade, 14 é o número. 14 e 15, né? Mas vamos lá. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade administrativa. Então, por exemplo, eu, Luiz Eduardo, uma pessoa do povo, suspeito que um agente público praticou improbidade. Por exemplo, né, suspeito que um prefeito praticou improbidade. Eu posso noticiar esse fato, né, à autoridade administrativa competente, geralmente, né,
quando nós estamos tratando de prefeito, essa autoridade competente, né, é a controladoria, né? Eu vou lá e noticio esse fato à controladoria, e a controladoria do município começa a investigar o prefeito. É mais ou menos isso que acontece. Perfeito? Legal. Parágrafo 1º. A representação será escrita ou reduzida a termo. Ou seja, quando eu, né, vou lá à autoridade competente para denunciar o prefeito, né, para poder, né, como é que se diz? Representar contra o prefeito, que denunciar não é o termo mais correto, né? Quando eu, né, que tenho suspeita que o prefeito praticou improbidade, que vou até a autoridade competente, né, ao controlador, por exemplo, e vou lá, né, e represento contra o prefeito, essa autoridade competente vai receber a minha representação por escrito, né? Então eu, né, vou procurar, né, vou lá até a autoridade competente, né, e vou apresentar por escrito a minha representação. Legal? Tá aqui, ó, por escrito a minha representação. Se eu não, né, tiver a habilidade ou não conseguir, ou por algum motivo não entregar por escrito, ela será reduzida a termo. O que é reduzir a termo? Eu falo e um agente público digita, né? Um agente público escreve, reduz a termo. Perfeito? Legal. Então a representação que será escrita, né, ou reduzida a termo será assinada, ou seja, ela não pode ser anônima. Tá? A gente até tem os canais de denúncia anônima, né? Que fala aí de denúncia anônima, por exemplo, né? Os canais, né, onde a controladoria, onde o Tribunal de Contas, né, permite denúncias anônimas, perfeito? Mas nesse caso aqui, a representação por improbidade ela tem que ser escrita, reduzida a termo e assinada. Legal? Conterá a qualificação do representante, ou seja, a minha qualificação, a qualificação do Luiz Eduardo, nome, endereço, profissão, estado civil, e as informações sobre o fato e a autoria e a indicação das provas que tenham conhecimento. Então, olha aqui, ó, para a gente poder ficar bonitinho. Então, quer dizer que eu, Luiz Eduardo, suspeito, né, que um prefeito praticou improbidade. O que eu faço? Eu procuro a autoridade competente. Por ser o prefeito, provavelmente é a controladoria, o controlador geral. Legal? E eu vou encaminhar essa autoridade competente uma representação. Legal? Vou encaminhar a essa autoridade competente uma representação. Tá bom. Vou lá representar contra o prefeito. Essa representação, a lei diz, né, que ela tem que ter algumas características. Qual é a primeira? Ela tem que ser escrita. Se ela não for escrita, ela tem que ser reduzida a termo, né? Ou seja, eu vou falar e um agente público vai escrever. Ela tem que ser escrita, reduzida a termo. Escrita ou reduzida a termo, ela vai ter que ser assinada por mim, né, que estou apresentando a representação. Ela vai conter as minhas qualificações, ou seja, as qualificações de quem está apresentando a representação, qualificações, né, nome, estado civil, profissão, endereço, CPF, RG, as minhas qualificações, legal? E vai apresentar as informações, né, do fato. Ou seja, eu suspeito que o prefeito praticou improbidade numa licitação, né, sobre a compra de remédio. Essa licitação sobre a compra de remédio foi do remédio Captopril. Essa compra do remédio foi com o laboratório Cecedilha. Ou seja, eu vou apresentar todas as informações necessárias, né, para que as investigações comecem. E além de apresentar as informações, essas informações têm que ser informações, né, sobre o fato. Essas informações têm que ser informações sobre o fato,
Peraí. Tem que ser informações sobre o fato e sobre a autoria, né? Ou seja, quem fez e como fez. E ainda vou ter que indicar as provas, né, que eu tenho conhecimento. Ou seja, documentos, testemunhas, né, reportagens, né? Eu vou ter que apresentar as provas do meu conhecimento. Então vamos lá. Ó. Uma pessoa, né, qualquer pessoa, quando eu falo qualquer pessoa mesmo, tem suspeita que um agente público praticou improbidade, ou seja, o Luiz, né, tem suspeita que um prefeito praticou improbidade. O que ele vai fazer? Ele vai entregar uma representação, olha a representação aqui, né, à autoridade competente. Autoridade competente para quê? Para investigar o prefeito. Legal? Isso vai variar de município para município. Né? E aí, ó, essa representação aqui, né, ela tem alguns requisitos. Qual é o primeiro? Ela tem que ser escrita, né, ou reduzida a termo. Ela não pode ser simplesmente verbal. Tem que ser escrita, eu entregar por escrito, ou eu falar e um servidor escrever. Legal? E ao final ela tem que ser assinada, ela não pode ser anônima. Legal? E aí, ó, eu tenho que apresentar as minhas qualificações, ou seja, as qualificações de quem está apresentando a representação. Né? Meu nome, identidade, CPF, né? E junto, né, no corpo da representação, eu tenho que apresentar informações sobre o fato e sobre a autoria do fato, quem fez e como fez. E eu tenho que apresentar as provas, indicar as provas que eu tenho conhecimento. Né? Então, por exemplo, ó, eu vou indicar aqui, ó, uma reportagem que conta a história do fato. Eu vou apresentar aqui, além da reportagem, né, documentos que eu consegui. Eu vou apresentar aqui o nome de algumas testemunhas. Né? Eu vou apresentar aqui, ó, várias provas, vários meios de prova que eu tenho conhecimento. Legal? Legal. Feito isso, parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação, ou seja, a representação vai ser rejeitada. Em despacho fundamentado, quando nós falamos em despacho fundamentado, significa dizer que tem que ser motivado, né? Você tem que ser explicado o porquê, se não contiver as formalidades do parágrafo 1º. Então, olha aqui, ó. Se, né, essas formalidades aqui, ó, né, está escrita, assinada, né, elas não forem atendidas, né, a representação será rejeitada. Então, por exemplo, olha aqui, ó, por exemplo, eu apresentei a representação e a representação não estava assinada. Né? Eu esqueci de assinar a representação, né? Ou não assinei de propósito. Né? Nesse caso, a representação ela será rejeitada. Essa representação aqui, ó, ela vai ser rejeitada. Legal? Só que olha que informação importante no parágrafo, no finalzinho. Ó. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22. Ou seja, o que significa dizer? Olha aqui. Ó. A autoridade competente, né, viu que eu apresentei a representação, mas eu não assinei. O que ela faz? Ela vai rejeitar a representação, mas nada impede que ela pegue essa representação rejeitada e ela mande para o Ministério Público. E o Ministério Público ele toca, né, como é que se diz? As investigações dentro do inquérito civil público. Tá? Pessoal, isso aqui também não impede que a própria administração investigue, né, porque a administração goza de autotutela. Então, mesmo que não esteja previsto assim a autotutela na lei de improbidade, se a autoridade competente rejeitar a representação, na minha, né, concepção, eu tenho que saber isso aqui também. Ó, né? Além dela mandar essa representação para o Ministério Público, ela pode pegar os fatos que eu apresentei na representação e a própria autoridade competente pode investigar. Por quê? Porque a administração pública goza de autotutela. Ela pode investigar de ofício. Legal? Não tem problema nenhum. Mas a lei diz, né, que nada impede, né, que, né, faça representação para o Ministério Público. Bom, tá bom. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, ou seja, a representação aqui, ó,
ela não foi rejeitada. Por que não foi rejeitada? Por quê? Porque ela tem todos esses requisitos aqui, ó. A representação tem todos esses requisitos. A representação, ela tem todos esses requisitos, então não vai ser rejeitada, né? Então, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, ou seja, a autoridade competente vai determinar a investigação. Perfeito? Observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao caso. Quando isso aqui cai em prova, né, a gente geralmente observa as normas da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Agora você tem que ficar atento, por quê? Porque se sua prova, né, é no estado do Rio, é o Estatuto dos Servidores do Rio. Se sua prova é no estado de São Paulo, é o Estatuto dos Servidores de São Paulo. Tá? Tem que estar atento quanto a isso. Perfeito? Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Então, olha aqui, ó. Foi instaurado. Foi instaurado. Foi dada, né, a representação. E a representação gerou um processo administrativo disciplinar. Ao gerar o processo administrativo disciplinar, né, a comissão processante, qual é a comissão processante? Na Lei 8.112 é uma comissão formada por 3 servidores, a comissão disciplinar. A comissão processante vai dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque eles também têm atribuição para poder investigar. É o que nós estudamos lá no começo da aula, né? Como é que se diz, múltiplos órgãos de controle. Que em razão da teoria do medo e do apagão das canetas gera, né, um medo no servidor ao ponto do servidor, né, não querer mais agir. Lembra disso? Né? Mas aqui na lei é isso, né? Vai dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, né, da existência de um PAD para apurar a prática de improbidade. Perfeito? Perfeito. Parágrafo único. O Ministério Público, o Tribunal, né, ou o Conselho de Contas, aí vai depender, poderá requerimento designar representante para acompanhamento do processo administrativo. Ou seja, né, Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Tá? Ou seja, né, quando a autoridade processante, a comissão, né, processante, ela der conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou ao Conselho de Contas, né, o que vai acontecer aqui? É possível, né, que o MP, o Tribunal de Contas ou o Conselho de Contas, né, eles indiquem um representante deles para o quê? Um representante deles para o quê? Para poder acompanhar esse PAD aqui. Legal? Para poder acompanhar de perto esse PAD aqui. Ok? Ok. E aí, pessoal, ó, eu fiz uma OBS aqui antes, né? Apagar esse computador, depois tem que ver o que está acontecendo. Então, depois eu vou dar uma olhada aqui. Vamos lá. Eu fiz aqui, ó, né? Como é que se diz? Duas situações, né? Que a gente vai ver, né? O desdobramento dessa apuração depois de uma decisão do STF aqui, numa ADI, né? Mas deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Vamos lá, olha aqui. Já vou direto nela. Ó, pessoal, me parece com que está de acordo com a lei, ou seja, com a lei de improbidade, com a lei, né, 8429 de 1992, de acordo, né, com a alteração trazida pela lei 14.230 de 2021, me parece que a coisa hoje funciona assim, ó. Qualquer pessoa representa a autoridade administrativa por um ato de improbidade. Então, eu, você, qualquer pessoa pode representar. Essa autoridade administrativa, ela manda apurar. Legal? Achado indícios de irregularidade, né, da apuração, ela encaminha, né, o processo ao Ministério Público. Por quê? Porque quando você pega o artigo 17 para ler,
né, de acordo com o que está na lei seca, né, essa ação de improbidade ela só pode ser proposta pelo Ministério Público. Então, o rito é esse, ó. Qual é o rito? A pessoa representa a autoridade administrativa competente, a autoridade administrativa manda apurar, achado indícios, né, de irregularidade, a autoridade administrativa manda para o Ministério Público e o Ministério Público propõe a ação de improbidade. Esse é o rito. Tá bom. Né? O problema é outro. O problema é que o STF, né, nos autos da ADI, né, 7042 e 7043, o STF entendeu que, né, quem pode propor a ação de improbidade, né, aqui, ó, a ação de improbidade, ação de improbidade, quem pode propor, e a gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho, não é somente o MP. A administração pública também pode propor, né, que o STF chama de pessoa jurídica interessada. Então, tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada, via de regra da administração pública, podem propor, né, a ação de improbidade. Ou seja, o artigo 17 da lei de improbidade, né, ele foi declarado inconstitucional, perfeito? E hoje vale o entendimento, né, que está positivado nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Então hoje, quem é que pode propor ação de improbidade? Tanto o Ministério Público quanto a administração, que o STF chama, né, a administração pública de pessoa jurídica interessada. Via de regra, a administração pública. Correto? Correto. Perfeito. Então, como é que fica, então, depois do entendimento do STF? Ó, eu posso ter um segundo cenário. Esse cenário aqui, ó, ele também está valendo. Só que tem que tirar esse só. Não é só o MP que pode propor a ação de improbidade. Ó, eu também tenho esse cenário. Ó. A pessoa representa a autoridade administrativa. A autoridade administrativa manda apurar. Se achar indícios de autoria e materialidade, o próprio ente interessado propõe a ação de improbidade. Então, por exemplo, ó, eu, Luiz Eduardo, acho que um prefeito praticou improbidade. Como é que eu faço? Eu, Luiz Eduardo, represento a autoridade administrativa competente. A autoridade administrativa competente, ela manda apurar. Uma vez que a autoridade apura, né, ou manda apurar, é achado indícios de autoria, né, indícios de irregularidade, e o próprio município, a procuradoria do município, vai propor a ação de improbidade contra o prefeito improbo. Ou seja, a própria administração pode propor a ação de improbidade. Então, ó, se eu pudesse fazer, né, aqui, ó, uma abertura melhor para isso, eu faria assim, ó. A pessoa, qualquer pessoa, representa a autoridade competente, autoridade administrativa competente. A autoridade administrativa competente manda apurar, e você já viu comigo, né, que mandar apurar é instaurar um processo administrativo disciplinar, um PAD. Epa, mandar apurar é instaurar um PAD. Instaurado o PAD, se achado as irregularidades, ou seja, realmente, né, o agente público praticou irregularidade, né, isso aqui, ó, pode ser encaminhado ao MP, para o MP propor a ação de improbidade, mas pode ficar no âmbito da própria administração. E a própria administração propõe a ação de improbidade. Isso aqui, ó, é o que está previsto na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 7042, 7043, né, que tramitou no STF, né, e aí, ó, altera a redação do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. Esse entendimento aqui, ó, é o entendimento que está valendo hoje. Legal? E se tu abrir a Lei de Improbidade, pegar o artigo 17 da Lei de Improbidade, lá está escrito que só o MP pode propor ação de improbidade. Mas o STF entende que a ação de improbidade
pode ser proposta tanto pelo MP quanto pela administração, né? Pela pessoa jurídica interessada. Essa é a posição do STF nos dias de hoje. Legal? Perfeito. Aqui, ó. Aqui é aquele mesmo exemplo que eu te dei. Então, vamos lá, ó. Como é que eu posso hoje entender, né, a apuração do ato de improbidade? Apesar da lei de improbidade, né, falar que essa apuração ela acontece somente num PAD, eu tenho que lembrar que a apuração pelo ato de improbidade ela também pode acontecer no âmbito do Ministério Público, né? No inquérito civil público ou no âmbito da administração num PAD. Legal? Então, como é que começa isso aqui para você entender? Ó, concluído, né, o inquérito civil público, né? A lei de improbidade diz que ele tem que ser concluído, né, num prazo de 365 dias e ele é prorrogável por mais 365 dias. Encerrado, né, o inquérito civil público, a ação de improbidade deve ser proposta num prazo de 30 dias. Legal? Vamos entender isso aqui? Eu quero fazer outro esquema com vocês. E aí a gente faz um arremate total. Então, olha aqui, ó. Quer dizer que uma pessoa do povo tomou conhecimento de um ato de improbidade. Essa pessoa do povo, ela pode representar em dois lugares. Ela pode representar na administração pública, ou seja, a autoridade competente. Essa autoridade competente vai mandar apurar. Essa autoridade competente vai mandar apurar. Apurando, se for achado alguma irregularidade, né, isso pode ser encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público propõe a ação de improbidade, ou isso pode ficar dentro da própria administração, e a própria administração propõe a ação de improbidade, correto? Correto. Só que essa mesma pessoa, né, que descobriu um ato de improbidade que representou na administração, essa pessoa pode representar no âmbito do Ministério Público. Essa pessoa pode ir lá no MP e representar. Se essa pessoa representar no Ministério Público, né, e aqui, ó, quando a autoridade competente manda apurar, ela apura dentro de um PAD, né? De um processo administrativo disciplinar. Agora, quando no âmbito do MP, essa autoridade, né, ela manda apurar, porque quando a pessoa vai dentro do MP e representa por improbidade, isso aqui vai ser encaminhado também para uma autoridade competente. Geralmente, né, é encaminhado, né, a uma autoridade prevista de acordo com o Ministério Público de cada estado. Ou, né, se for uma previsão, como é que se diz, orgânica, na lei orgânica do Ministério Público, tá? Mas vai ser encaminhado a uma autoridade competente, né? A um promotor, a um procurador, tá bom. Essa autoridade vai mandar apurar. E como é que se apura? Se apura através de um inquérito civil público. Correto? Não é mais no PAD, é no inquérito civil público. Se dentro desse inquérito civil público, né, for encontrada alguma irregularidade, ou seja, realmente o agente público praticou improbidade, o próprio Ministério Público que estava investigando vai propor a ação de improbidade. Legal? Então, como é que isso pode acontecer? Ó, uma pessoa suspeita que um agente público praticou um ato de improbidade. Por exemplo, suspeita que um agente público desviou dinheiro de um contrato, ou seja, enriquecimento ilícito. Pronto. Essa pessoa pode procurar a própria administração e representar a autoridade competente. A autoridade competente vai instaurar um PAD e mandar apurar dentro do processo administrativo disciplinar. Se dentro desse PAD for encontrada alguma irregularidade,
né? Isso pode ser encaminhado ao MP e o MP propõe a ação, ou isso pode ficar dentro da própria administração e a administração também propõe a ação. Esse hoje é o entendimento do STF. Agora, né, essa pessoa, né, ela que suspeita que um agente público enriqueceu de forma ilícita, ela também pode representar direto ao Ministério Público. Né? O Ministério Público, através de uma autoridade competente prevista em lei, vai mandar apurar, não dentro de um PAD, mas dentro de um Inquérito Civil Público, o ICP. Né? Se essa apuração encontrar alguma irregularidade, o próprio Ministério Público vai propor a ação de improbidade. Legal? Lembrando que quando eu falo, né, de métodos de investigação, você tem que saber o seguinte: se isso aqui foi investigado dentro da administração, foi investigado num PAD, num processo administrativo disciplinar. Se isso aqui foi investigado dentro do Ministério Público, foi investigado no ICP, no Inquérito Civil Público. É o que eu explico aqui em cima, ó. A investigação, a apuração do ato de improbidade, né, pode acontecer em 2 lugares. E a lei de improbidade foi infeliz pra caramba, né? Porque num primeiro momento parece que só pode ser investigada dentro da administração num processo administrativo. Mentira. Legal? A própria lei de improbidade, depois no artigo 23, né, ela diz que também pode ser apurado, né, dentro de um inquérito civil público. Mas aí você tem que ter um entendimento dessa lei para perceber isso. Ou seja, você tem que fazer quase que uma leitura da lei toda para perceber o que, na minha opinião, foi muito mal escrito pelo legislador. Legal? Então preste bem atenção, ó. A investigação pode acontecer no MP e na própria administração pública. Quando essa investigação acontece dentro do MP, só tem que lembrar alguns detalhes, né? Que ela acontece dentro de um inquérito civil público, e esse inquérito civil público ele tem que ser concluído num prazo, né, de até 365 dias, e pode ser prorrogado, né, por mais 365 dias. Né? Então, 365 mais 365. Né? Encerrado, né, o inquérito civil público, a ação de improbidade, ó, encerrado o inquérito civil público, né, a ação de improbidade, né, ela tem que ser proposta em no máximo 30 dias. Então, esse inquérito civil público, né, ele tem prazo de 365 mais 365. E encerrado esse inquérito civil público, ele tem que ser, a ação de improbidade, né, tem que ser proposta em no máximo 30 dias. Legal? Isso tem que cair em prova para caramba. Essa é a previsão da lei de improbidade. Agora, professor, como é que ficam os prazos? Como é que ficam, né, os prazos quando é dentro do PAD? Quando é dentro do PAD, aí eu tenho que ir lá no estatuto e ler. Estatuto e ler. Então, por exemplo, na Lei 8.112 diz que o prazo para concluir esse PAD, né, é de 60 mais 60 dias. Querido, muito mais rápido do que o inquérito civil público, né? Enquanto o PAD pode durar no máximo 2 meses, o inquérito civil público pode durar até 2 anos. É muita diferença, pelo amor de Deus. Legal? Por isso que é muito comum, né, o Ministério Público, né, receber da mão da administração, após a conclusão do PAD, e propor ação. Esse procedimento aqui, ó, essa investigação aqui número 2, né, ou seja, o cidadão, a pessoa do povo, né, vai lá e representa o MP, cara, na prática demora muito. Por isso que é muito comum, né, já vem tudo pronto da mão de quem? Da administração, e o Ministério Público propõe a ação de improbidade. Legal? Isso aí é muito comum. Ou às vezes a administração nem manda para o MP, né? A própria administração já propõe a ação de improbidade. Então vamos revisar? Vamos revisar. Agora a gente pode fechar o raciocínio. Então quer dizer que uma pessoa, qualquer pessoa, tomou conhecimento, né, de um ato de improbidade. Qual ato de improbidade? Por exemplo, enriquecimento ilícito. Essa pessoa pode representar a administração pública ou pode representar ao MP. Se ela representa a administração pública, ela vai representar a autoridade competente.
a autoridade competente dentro de um PAD vai mandar investigar, vai mandar apurar. Se encontrada alguma irregularidade, né, a autoridade pode encaminhar para o Ministério Público, onde o Ministério Público vai propor a ação de improbidade, ou pode ficar dentro da própria administração pública, onde a administração pública vai propor a ação de improbidade. Legal? Legal. Agora, se essa pessoa representou ao Ministério Público, isso aqui também vai ser encaminhado a uma autoridade competente. Essa autoridade competente vai mandar apurar dentro de um inquérito civil público. Se nesse inquérito civil público for encontrada alguma irregularidade, né, isso aqui, ó, no âmbito do próprio MP, vai ser proposta a ação de improbidade. Lembrando que esse inquérito civil público ele tem que ser concluído num prazo de 365 mais 365. E logo que ele for concluído, o prazo para propor a ação de improbidade é de 30 dias. Lembrando que o PAD não tem, né, esse prazo muito extenso. Por quê? Porque vai depender do que prevê o Estatuto. E geralmente o Estatuto dá um prazo de 60 mais 60, como está previsto na Lei 8.112 de 90. Ok? Isso aqui, essa historinha, você tem que dominar como ninguém. Além dessa historinha, você tem que dominar aqui, ó, os requisitos, né, os requisitos da representação. Esses requisitos aqui que eu tenho visto cair muito em prova. Legal? Os requisitos da representação. Esses aqui, ó, tem que dominar. Perfeito? Uma vez que eu sei essa historinha, ou seja, eu sei como é que vai terminar a investigação, seja a investigação que rolou dentro de um PAD, ou a investigação que rolou dentro de um inquérito civil público, uma vez que encontrada irregularidade, não tem jeito. Vai virar ação de improbidade. E aí, eu tenho que agora que estudar o processo judicial da improbidade. Legal? O processo judicial de improbidade é o que eu tenho que estudar. Então, com quase 40 minutos de aula, eu vou dar um intervalo para nós voltarmos no processo judicial de improbidade. Evapt e vupt, e eu já estou voltando.